Então nós estamos no Salmo 63, o texto já foi lido, e nós estamos falando sobre como sobreviver no deserto. Como sobreviver em situações de deserto. Uma situação de perda, uma situação de enfermidade, uma situação de desemprego, enfim, qualquer coisa que desestabilize a nossa vida, qualquer coisa que tire o nosso chão, que nos coloque numa situação de dor, de angústia, de sofrimento. Davi estava no deserto de Judá, ele estava fugindo de Saul, ainda que não tivesse cometido nenhum crime, nenhuma maldade, simplesmente porque Saul tinha ciúme dele, porque as mulheres cantavam: Saul matou os seus milhares, Davi matou os seus 10 milhares. E aí, com medo de perder o trono, ele começa a perseguir Davi. E Davi foge, juntamente com outros 400 homens, e ele fica escondido no deserto. E ele fica lá por semanas, por meses, alguns anos. Ele tem que viver fugido, totalmente isolado, fora de Israel. E então, nesta situação, Davi escreve o Salmo 63. E nós já vimos que para sobreviver no deserto, em primeiro lugar, nós precisamos buscar a presença de Deus. Versículos 1 e 2. Depois é preciso entender o valor da graça de Deus. Davi diz: a tua graça é melhor do que a vida. Entender que essa presença de Deus, que é a manifestação da sua graça, é a coisa mais preciosa que nós temos na nossa vida. É aquela pedra de grande valor. Depois é preciso também compreender a provisão que vem de Deus. Essa presença graciosa de Deus, ela nos alimenta com banha e gordura, e isso farta a nossa alma. Então a gente vai aprender que essa presença de Deus, ela é uma presença que é boa, gostosa, e ao mesmo tempo ela é abundante, ela é farta. Agora, em quarto lugar, Davi vai nos ensinar que para eu sobreviver na presença de Deus, eu preciso confiar na proteção de Deus. O texto diz: porque tu me tens sido auxílio, a sombra das tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma se apega a ti e a tua destra me ampara. É interessante isso, porque no deserto eu estou totalmente exposto. O deserto é um local onde não existe abrigo. O deserto é uma geografia de areia. Areia, areia e areia. Extremamente quente durante o dia, extremamente frio durante a noite. E às vezes ainda tem as tempestades de areia. E é um local onde habitam cobras, serpentes e escorpiões, os mais venenosos do mundo. Os escorpiões mais venenosos e as serpentes mais venenosas habitam nos desertos. Ou seja, uma pessoa no deserto, ela está exposta ao calorão do dia, porque não tem árvore, então não tem sombra, não tem onde se esconder. O sol fica fritando a cabeça dele. Uma pessoa exposta no deserto, sem a devida proteção, ela morre em 2 ou 3 dias, exausta, consumida pelo calor. À noite, não tem como se proteger do frio, não tem abrigo, não tem uma caverna onde ela possa se esconder. Ademais, ela está sujeita a uma picada de uma serpente, a uma picada de um escorpião. Então, como se proteger em situações de deserto? Davi diz: eu confio na proteção que vem de Deus. Quando ele diz: porque tu me tens sido auxílio, ele está dizendo: a minha proteção está em Deus. É Deus quem me auxilia. É Deus que ombreia comigo. É Deus que está presente na minha vida. E esse Deus que é a minha provisão é também a minha proteção. Ele vai dizer: à sombra das tuas asas eu canto jubiloso. Olha, ele está no deserto, mas ele tem sombra. Por quê? Porque ele tem a presença de Deus. No outro salmo, lá no 91, ele vai dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. No Salmo 121, versículo 5, ele diz: o Senhor é a tua sombra à tua direita. Ou seja, a presença de Deus é uma presença que produz sombra, uma sombra que nos protege, uma sombra que nos guarda. E depois ele diz: a minha alma se apega
a ti, a tua destra me ampara. E a ideia de ampara aqui é a ideia de guardar numa caixa, como se Davi estivesse dentro de um cofre, guardado por Deus, protegido por Deus. E então ele era protegido do calor do dia, porque Deus é sombra. Ele era protegido do frio da noite, porque Deus era o seu amparo, era o seu esconderijo. E da mesma forma protegido de uma picada, de uma serpente, de um escorpião, porque ele estava guardado, escondido debaixo da sombra do Altíssimo. Então isso é fantástico. Para eu sobreviver no deserto, eu preciso confiar na proteção de Deus. Aí você pergunta, bem pastor, mas o que isso tem a ver com a minha vida? Com o meu dia a dia, século 21, 23 de outubro de 2020, 14h40. O que isso tem a ver com a minha vida? Como que eu posso aplicar esta palavra à minha vida hoje? Todas as pessoas que passam por situações de deserto, digamos, o Jorge está passando uma situação de deserto. Em menos de 6 meses, o Jorge já morreu quase 2 vezes. Ele quase morreu com Covid e agora ele passou pertinho de morrer com esse infarto. Eu estive com ele, com a esposa dele, com o filho dele, ouvi nos olhos da Vitória o sofrimento e a dor. É um momento de deserto. O que é uma situação de deserto? Uma situação de deserto é quando a gente perde o chão. É quando alguma coisa inesperada acontece. Primeira coisa que acontece numa situação de deserto, você fica com a cabeça quente. É ou não é? Imagina, nós estamos vivendo uma pandemia e de repente o seu chefe manda você aí para o RH dizendo, olha, estou te chamando, preciso cortar custos, né? A diretoria está pressionando e hoje é seu último dia de serviço, queria agradecer sua presença aqui, a partir de hoje você está desligado. Isso esquenta a cabeça da pessoa. Ela sai dali com a cabeça quente, preocupada. O que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer agora, desempregada, nessa pandemia? Se for uma pessoa mais velha, como eu, que já tenho quase 60 anos, quem que vai empregar um velhinho de 60 anos? Então isso deixa a cabeça da gente maluca. Ou você vai para um consultório médico, leva lá o seu resultado de exame. O médico abre e já começa a fechar a fisionomia. E de repente no final da consulta ele diz, olha, as notícias não são boas, o exame seu revela que você tem uma doença grave e você vai passar por um sério tratamento, eu não garanto nada e eu te dou aí 1 ano de sobrevida. Você sai dali tranquilo? Eu duvido. Qualquer um de nós sai dali com a cabeça fervendo, sai dali com os pensamentos totalmente perturbados, desajustados. O deserto tende a queimar a nossa cabeça. E o que é que nos acalma nesta hora? O que é que é a sombra para que a minha cabeça não fique quente? A proteção que vem de Deus. Mas uma segunda coisa, numa situação de deserto, não apenas a cabeça esquenta, como o coração esfria. Coração esfria, nesta hora a pessoa fica fria, fica indiferente, ela começa a se afastar dos amigos, ela começa a se distanciar da família. Se ela for crente, ela começa a parar de ler a Bíblia, começa a parar de orar, começa a se distanciar da igreja. Às vezes ela começa a culpar Deus por aquilo, né? Por que fez isso comigo? Por que aconteceu isso? Por que Deus permitiu isso? Por quê? E a fé diminui, o coração esfria. A pessoa começa a se afastar de Deus. Eu conheço várias histórias de pessoas que estavam bem na igreja, firme, trabalhando, aí passaram por um divórcio, passaram por um problema na família, uma morte inesperada, um filho envolvido com droga, e essa família se afastou de Deus, o coração esfriou, a fé esfriou, e essa pessoa culpou Deus por aquilo. Quem é que vai fazer com que o meu coração não esfrie no momento de deserto? O fogo da presença de Deus. Se Deus, por um lado, é a sombra que faz com que a nossa cabeça não queime, Ele também é o fogo que aquece o nosso coração para que ele não esfrie. Em último lugar, em situações de deserto, tanto a minha cabeça pode esquentar, como o meu coração pode esfriar. Como também existem os pseudos amigos que podem me envenenar. Você já está numa situação difícil? Tem um casamento que está acabando, um filho que está envolvido com droga, um desemprego que está chegando, e daí chegam os pseudos amigos e começa, sabe, com aqueles conselhinhos do tipo, você vai deixar isso barato? Você não vai fazer nada?
Mas você vai entregar os pontos e aí começa a envenenar você. E aí você começa a falar o que não deve, começa a agir da forma que não deve. E eu conheço tantas pessoas que fizeram besteiras, algumas até besteiras fatais, como cometer um crime, porque foram envenenados por essas serpentes, por esses escorpiões que começam a picar, né? Começam a jogar seus dardos inflamados, venenosos. E aí a pessoa de cabeça quente, coração frio, envenenada, ela é capaz de qualquer coisa. Quem é que nos protege nesta hora, queridos? Somente a proteção que vem de Deus. Por isso que Davi diz: tu me tens sido auxílio. À sombra das tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma pega-se a ti, a tua destra me ampara. Por isso Davi não ficava louco. Por isso Davi não ficou com a cabeça quente. Por isso o coração de Davi não esfriou, ele não deixou de ser crente. E por isso ele não se deixou picar pelos venenos. Tinha muita gente má entre Davi. A Bíblia diz que Davi se juntou a homens maus, perversos, que muitas vezes ficaram envenenando ele, dizendo: mata Saul. Olha, Saul está na sua mão, mata Saul. Olha a chance que Deus está dando. E o que ele fez? Longe de mim tocar no ungido do Senhor. Eu não vou fazer isso. Deixe que Deus age. No tempo de Deus isso acaba. Demoraram anos, mais de 10 anos. Mas Saul morreu. Davi assumiu o trono. E ele governou sobre Israel 40 anos. 7 em Hebrom e 33 sobre todo Israel. Então, queridos, só Deus pode nos proteger. É por isso que o apóstolo Paulo diz lá na carta aos Filipenses, ele diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Se a minha vida está fundamentada em Deus, ou seja, se eu tenho a presença de Deus, se essa graça de Deus já faz parte da minha vida, se eu estou sendo alimentado pela provisão que vem de Deus, então Deus vai guardar o meu coração e a minha mente. A palavra guardar ali em Filipenses é colocar num cofre. Sabe, Deus coloca o nosso coração e a nossa mente dentro de um cofre, fecha e tranca. E só Ele tem a chave. Ninguém vai invadir esse cofre. Você não vai esquentar a cabeça nos momentos difíceis, você não vai esfriar o coração nos momentos de luta, e você não vai ser envenenado pelos falsos amigos, pelas serpentes e pelos escorpiões. E mesmo no deserto mais quente ou mais gelado, você vai passar incólume, saudável e abençoado como Davi, cantando de forma jubilosa, feliz e grato a Deus. Então que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. E mesmo que enfrentemos desertos na nossa vida, que esse deserto não esquente a nossa cabeça, não esfrie o nosso coração e não envenene a nossa alma, porque nós temos a proteção que vem do nosso Deus. Deus abençoe você, cada um aqui da nossa família Mackenzie, que tenhamos esse tempo vivido para a honra e glória do nome do nosso Deus.